O pós-jogo do Internacional tem duas realidades completamente distintas. Uma, a que vive o torcedor. O absoluto descontentamento com a postura do time dentro de campo, com os resultados que não acontecem e com o rendimento do atacante mais caro da história do clube que saiu sob vaias do gramado e do estádio Beira-Rio. Do outro lado, a realidade vivida dentro do vestiário colorado. A comissão técnica entende que a atuação foi boa e que dá notícias positivas na sequência colorada dentro do Campeonato Brasileiro. A direção do Internacional vai a público dizer que está blindando o grupo de jogadores e que talvez seja a hora de dar carinho para todo o elenco e que, se tudo seguir da maneira que está, o Inter pode sim vencer o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Todas as repercussões do vestiário colorado após o empate contra o Santos no Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa, obviamente, falando sobre o jogo. O Inter empatou pelo placar de 1-1 com a equipe do Santos, mas é um empate com sabor de derrota, porque o Inter no primeiro tempo teve muita oportunidade de sacramentar o resultado da partida, de ter aplicado uma goleada no Santos ainda na primeira etapa, e não fez isso por causa de um vilão. Rafael Santos Borré desperdiçou inúmeras oportunidades de gol. O Inter teve ainda a bola na trave com o Vitinho, com o Alan Patrick. Ela teimou em não entrar e aí no segundo tempo veio o gol de empate. O Santos, com o chute de Barreal, empatou o placar e poderia inclusive ter virado do ponto de vista de volume de partida. Eu falo tudo sobre o jogo, mas em especial sobre a falência de Rafael Borré no time do Inter, no vídeo que eu gravei segundos depois do apito final do árbitro. É só conferir aqui no canal. Vamos para a repercussão desse empate colorado, que obviamente teve, por parte da torcida, muito descontentamento. Na saída de campo, por exemplo, a torcida já demonstrou a insatisfação com o Rafael Borré, que ao ser substituído por Ricardo Matias logo depois do Inter levar o gol de empate, recebeu uma sonora vaia do estádio Beira-Rio, pelo rendimento que ele teve dentro de campo. Esse descontentamento seguiu depois do apito final do árbitro e se transferiu para o edifício garagem, onde os torcedores esperaram alguns jogadores irem aos seus carros e se direcionarem para a casa. Alguns protestos aconteceram por lá, até o momento em que a direção desligou as luzes do edifício garagem, para dificultar a identificação dos jogadores que iam embora. Entretanto, ainda assim foi possível identificar o jogador mais cobrado pelo torcedor, que foi Rafael Santos Borré. Essas imagens mostram Rafael Borré sob muitas vaias e xingamentos de torcedores do Internacional entrando em um carro junto de um parente, uma criança que é um parente próximo do Borré. Os dois entram no carro e vão embora sob muito protesto da torcida colorada e xingamentos por parte dos torcedores em função do rendimento de Rafael Borré. Esse foi o ambiente da torcida do Inter após o jogo. Protesto, descontentamento e muita insatisfação com os resultados do Inter e com o que o Inter vem apresentando dentro de campo. Do outro lado, vamos para a repercussão do vestiário do Internacional, que parece estar vivendo em uma realidade paralela. A comissão técnica de Ramon e Emiliano Dias se disse satisfeita com o rendimento que a equipe apresentou, dizendo que o Inter fez um ótimo primeiro tempo, que deveria ter matado o jogo na primeira etapa e que, por coisas do futebol, não entende como que o Inter não conseguiu sair com uma vitória hoje do estádio Beira-Rio. Mas o rendimento, no entendimento de Ramon e de Emiliano Dias, foi satisfatório e que dá, de acordo com o Ramon, otimismo e notícias boas para o torcedor, pensando nas 3 rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro, onde o Inter precisa de pontos para não cair. Além disso, eles deram explicações sobre questões pontuais da partida, tá?
Ramon e Emiliano, por exemplo, foram muito questionados sobre a escalação de Rafael Borré, a insistência em Rafael Borré e a não colocação de Ricardo Matias. De acordo com Ramon, Ricardo Matias teve um desconforto no músculo tibial da coxa, que faz com que o jogador tenha dificuldade no arranque e esteja propenso a lesões. O Ricardo Matias entrou no segundo tempo, participou normalmente, mas essa foi a explicação dada pela comissão técnica de o porquê ele não teve uma minutagem maior e o Borré acabou tendo esta maior minutagem. Também foi questionado ao Emiliano Dias e ao Ramon o porquê da troca do Alan Rodrigues, que era o melhor jogador do Internacional na partida, algo que também aconteceu lá em Fortaleza contra a equipe do Ceará e que prejudicou o rendimento do Internacional. Emiliano explicou que ele queria colocar mais um ponta e tirar um jogador do meio para ter mais agressividade e por isso tirou o Alan Rodrigues. E que no entendimento dele, não foi aí que o Inter perdeu o meio de campo. O Inter perdeu o meio de campo no entendimento de Emiliano Dias quando o Thiago Maia sentiu um desgaste e passou a ter cãibras. Ali, segundo ele, o Inter perdeu o meio-campo no entendimento da comissão técnica. Mas chamou a atenção uma fala do Ramon Dias, que, ao ser perguntado sobre a situação crítica do Inter, a zona de rebaixamento que está chegando, Ramon de novo adotou o discurso de que as coisas não estão tão mal assim e que o Inter vai seguir brigando até o final. E talvez isso preocupe, porque a ideia do torcedor é justamente não estar brigando até o final. Mas Ramon repetiu que o Inter vai brigar até o final, são 3 jogos para o Inter conseguir escapar do rebaixamento. Avançando, logo depois da fala da comissão técnica, a gente teve a palavra do departamento de futebol, que foi concedida na entrevista coletiva de José Olavo Bisol. E já no pronunciamento de José Olavo Bisol, ele afirmou que o momento é de blindagem ao grupo de jogadores, blindagem ao trabalho feito pelo departamento de futebol. E isto gerou uma série de questionamentos em cima de José Olavo Bisol. O porquê blindar? De que forma blindar? Vai dar certo blindar se estão tentando blindar até agora? E aí o José Olavo Bisol foi bombardeado com diversas perguntas, onde ele tentou sair pela tangente nelas e em vários momentos adotou a seguinte postura de tom, tá? Ele disse que é necessário blindar os jogadores e até dar carinho aos jogadores nesse momento, porque o que vem de diagnóstico para a direção do Internacional, inclusive de psicólogos que trabalham com isso, é que o que está faltando para o time é confiança. E não há um diagnóstico exato de o que está fazendo com que o time perca confiança, por exemplo, no intervalo da partida, quando vem de uma vitória contra o Ceará, um primeiro tempo muito bom contra o Santos, e cai de maneira brusca no intervalo do jogo e faz um segundo tempo da maneira que foi. Mas é confiança a palavra-chave, de acordo com José Olavo Bisol. E que é necessário trabalhar o psicológico desses jogadores. E que isso é feito, inclusive, com os profissionais, que foram muito citados pelo José Olavo Bisol nessa entrevista coletiva. Um outro tom dado pelo José Olavo Bisol é de que a direção é meio refém dos jogadores, tá? São esses os jogadores, essa comissão técnica que se tem e é necessário apoiar o trabalho deles para que eles levem o Inter para fora do Z4. É mais ou menos esse o discurso que adotou o José Olavo Bisol, tá? De que esse é o grupo de jogadores. Então, é esse o grupo de jogadores que se vai apoiar e blindar neste momento, porque é o que melhor pode haver de resposta para o ambiente do Inter. Eu fiz uma pergunta um pouco mais dura para o Bisol, questionando a ele se ele coloca para o grupo de jogadores o tamanho do problema que é se o Inter for rebaixado, porque se o Inter for rebaixado por uma questão de queda de receitas, o Inter no ano que vem não paga a folha de um grupo de jogadores que pediu aumento, como o Alan Patrick, e que no ano que vem não vai bater na porta do Bisol para pedir redução salarial. E o Bisol transversou. Ele falou sobre que sim, está todo mundo muito ciente do problema e do tamanho da dificuldade, mas que os assuntos internos e como isso é lidado de maneira interna, se trata apenas internamente, não vai ser tratado de maneira externa. José Olavo Bisol tentando contornar um pouco todo esse ambiente terrível que está
em meio ao Internacional nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu cravei, né, lá no Debate Raiz, eu tinha colocado 1-1, eu tinha sugerido para vocês uma aposta diferente, com a chance extra lá da KTO, mas nessa terça-feira a gente tem Grêmio e Palmeiras, Atlético e Flamengo, jogos pelo Campeonato Brasileiro. Odd do Grêmio 2,28, Palmeiras está pagando 3,3, tá? Galo 4,25, Flamengo 1,88, joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!